Estamos começando o episódio número 3 do Parágrafo Único, o seu podcast jurídico. Sejam muito bem-vindas, cada uma das vossas excelências, ao Parágrafo Único, o único podcast que traz as maiores referências do mundo jurídico, jurisprudências atualizadas, dicas de carreira, só tudo do universo jurídico. O meu nome é Francisco Jailon, você pode me seguir nas redes sociais, @Francisco Jailon no Instagram, e também aproveita, segue a gente aí no Instagram, @Parágrafo Único PDC. E eu não estou só, estou ao lado do meu colega. Fala, jurista! Obrigado a todos, boa noite aí aos nossos internautas, aos operadores do direito, aos acadêmicos do direito. Estamos aqui com uma convidada especialista, há poucos minutos aqui vocês irão conhecer, né? Como o Jailon falou, nos siga aí nas nossas redes sociais. E é isso aí, vamos em frente, né, Jair? Vamos que vamos, né? A gente agradece já de antemão o apoio da OAB, subseção Itapipoca, na pessoa do Dr. Nefson Bruno, que é presidente da OAB aqui de Itapipoca, e a gente agradece também os nossos patrocinadores, né, Denilson? A Solution Marketing e Publicidade, fazendo toda a publicidade aqui do nosso programa, e também a Conceito Engenharia. E mandando hoje, aqui um abraço aqui, pro Sérgio Marinho, né? Sérgio Diego Marinho, que são os administradores da Conceito Engenharia. Camila também, a Camila, um abraço para ela, né? E hoje o tema é sobre a atuação do Ministério Público, né, Denilson? E em relação à investigação criminal. E para falar desse tema super importante, nós trouxemos uma pessoa muito especial que você vai conhecer agora. Estamos aqui hoje à noite, né, com uma convidada muito especial. A nossa convidada de hoje é a promotora de justiça, doutora Carolina Standorfer, né? Steindorfer. Treinei tanto já ali. Treinou, mas estamos aqui. Mas nos perdoe, tá? A gente vai, no inteirinho do podcast, a gente vai aprendendo aqui. Vamos aprender. E por curiosidade, esse nome, doutora Steindorfer, é um nome diferenciado, né, Denilson? Steindorfer. Tem origem austríaca. Austríaca. Isso, exato. Vem dos familiares do meu marido. Aí adotei esse nome para dificultar a vida das pessoas. Dificultar, né? Que inclusive é um operador de direito. E operador do direito vai também estar conosco aqui, né? Assim esperamos. Estamos o aguardando bem próximo aqui, vai estar viu? Com a gente. Para dificultar. Já basta a justiça para dificultar. Aí ainda vem o nome da promotora assim. Mas estamos aqui para ser menos burocrático, né? Uhum. Mas para iniciar a nossa conversa aqui falando da atuação do Ministério Público, a gente antes quer conhecer um pouco mais sobre a doutora Carolina, né? Doutora Carolina, quando foi que você se deu conta de que ia se tornar uma promotora de justiça? Já esse sonho surgiu na faculdade ou foi logo depois que se formar advogada que você decidiu, eu quero ser promotora de justiça? Muito bem. Inicialmente eu queria dar boa noite, né, aos espectadores e ouvintes, né, do Parágrafo Único. Eu me sinto muito honrada pelo convite, né, e vamos conversar aqui um pouco sobre a atuação do Ministério Público na investigação criminal. Bom, como que surgiu, né, o sonho de ser promotora de justiça? Começou com uma tragédia. No ano de, acho que 2004, 2005, eu ainda estava na faculdade. Eu fui alvo de nada mais, nada menos que 7 assaltos. 7 assaltos? 7 assaltos. Estudante de direito, ia para a faculdade de ônibus. Então, os ônibus eram assaltados, por via de consequência, eu também era assaltada. E eu me sentia vilipendiada. Foi assim, a sequência desses assaltos foram em curto prazo? Foi, no prazo de um ano. De um ano sofreu 7 assaltos. Exatamente. É complicado, né? Foi um para-raios, né? E ali eu me sentia angustiada, queria mudar essa situação e ao final da faculdade, né, você fica pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tô com um diploma e não tenho muita definição. Então, eu comecei realmente a estudar seriamente para concurso público, inicialmente sem um foco muito bem definido, mas depois eu comecei a perceber que a minha vocação mesmo era ser promotora de justiça e atuar na seara criminal, né, para que essa iniquidade que eu sofri, as pessoas não pudessem sofrer, não sofressem com isso. Né? Então, foi a partir dessa tragédia desse ano entre 2004 e 2005 que eu decidi que, a partir dali, então, eu ia exercer uma função que pudesse garantir os direitos das vítimas. Então, me tornei promotora de justiça. Há males que vem para o bem, como diz o ditado, né?
Vale salientar, Jale, que é notório quando os acadêmicos terminam o curso, né? E terminam a graduação e eles ficam assim, ainda sem saber como atuar, o que fazer, que foi o caso da doutora também, né? Exato. Vai descobrir um pouco depois, né? Estuda para concurso, às vezes trabalha em algum escritório. Isso. Aí, logo em seguida que vai descobrir, de fato, né? O nicho que vai seguir, né? Sim. Doutora, como se dá a participação feminina em relação aos cargos no Ministério Público? Olha, recentemente saiu uma pesquisa no Ministério Público do Ceará e as mulheres são a maioria. Nós integramos aí quase 60% do Ministério Público, né, entre membros, servidores efetivos, né, e cargos comissionados. Então, nós integramos a maioria. Uma curiosidade é que entre os membros, né, entre as promotoras de justiça no interior, nós estamos nas promotorias criminais em sua maioria, né, e atuando no júri, né, nos casos de crimes dolosos contra a vida. Isso é um dado muito interessante, né? Para a gente ver o quanto evoluiu nessa participação feminina, principalmente em relação a essa participação, né? Sim. Principalmente do júri, né? Que é de fato um momento bem visado, né? Dentre as pessoas, né? Que é onde tem a participação de fato da sociedade em uma decisão jurídica, né? E esse é um dado muito importante que é importante a gente falar aqui hoje, né? Inclusive, doutora, em relação a digamos, um conceito, né, instalado na sociedade, um preconceito, o Ministério Público, ele é para acusar ou para promover a justiça? Isso é um ponto que eu ressalto muito nos meus júris. Eu não sou promotora de acusação, eu sou promotora de justiça, né? Então, a justiça, se é para, num júri, por exemplo, né, que nós estamos ali sustentando uma acusação, a defesa da sociedade, a defesa da memória da vítima, né? Então, se no processo constam provas de que realmente aquele acusado é culpado daquele crime, o Ministério Público tem o dever institucional de pedir a condenação. Mas caso não hajam provas de que aquele acusado cometeu aquele crime, o dever funcional nos diz: peça-se a absolvição. E assim se faz. Pede-se absolvição, exclusão de qualificadora. Não há vaidade nesse aspecto. Nós não queremos uma condenação por querer. Nada disso vai acrescentar nas nossas carreiras. Nós não vamos ganhar mais por isso. Não existe pontuação na carreira. Quantas condenações você conseguiu. Porque, na verdade, não é o Ministério Público que consegue uma condenação. É a sociedade que julga aquela pessoa culpada. Né? Então, se há provas, sim, pedimos a condenação, mas nós não acusamos pura e simplesmente, nós agimos por justiça. Ou seja, doutora Carolina, qual o papel do promotor de justiça na interação com as forças policiais durante a investigação criminal? Como essa colaboração ocorre na prática? Então, assim, né, a polícia, né, nós temos a polícia militar, né, que age na repressão dos crimes. É a polícia que nós vemos todos os dias. As viaturas rodando aqui na cidade de Itapipoca, ali é a polícia militar. Ela faz o trabalho de repressão aos crimes. A polícia judiciária é a polícia civil. Ou seja, após o cometimento de um crime, há então a instalação de uma investigação criminal, que fica a cargo da Polícia Civil. E ambas são muito parceiras do Ministério Público, porque o Ministério Público é o quê? É o destinatário dessa investigação. Então, a interlocução do MP com as polícias é fundamental. Né? Então, a fiscalização, acho que eu já vou até me adiantando um pouco, né, nas Sim, perguntas, tudo bem. Mas qual é o papel do Ministério Público na investigação? É de justamente, por ser o titular da ação penal, velar, zelar para que as provas estejam sendo colhidas de uma forma que seja possível identificar a autoria e comprovar a materialidade de um crime. Sim. Em um prazo razoável,
né? Por isso que há o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Nós atuamos em parceria, né? Então, além de eu atuar nos crimes dolosos contra a vida e na violência doméstica, eu exerço aqui em Itapipoca o controle externo da atividade policial. Então, eu estou sempre em diálogo com os delegados, estou sempre em diálogo com o comandante do batalhão, com os policiais militares, né? O Ministério Público faz uma inspeção semestral na delegacia e no batalhão para verificar se ali existem boas condições de trabalho, bom funcionamento da unidade, bom atendimento ao público, se os inquéritos estão fluindo no prazo determinado em lei, né? Verificando a estrutura, né? Porque não basta cobrar, nós temos que ser um braço amigo, né, das forças policiais, porque, enfim, todo um sistema de justiça inicia a partir da investigação, né? Então, a justiça começa ali, na polícia. Uma das características também, Jale, do inquérito policial é o fato dele ser dispensável, né? O Ministério Público também ele pode, né, investigar, né? Sim, nós temos um poder investigatório, nós instauramos procedimentos criminais investigativos, né? E dentro desse âmbito, né, nessas investigações promovidas pelo Ministério Público, há também uma regulamentação, o CNMP regulamenta, né, a nossa atuação. Nós temos poder de requisição a outros órgãos públicos, né? Atuamos muitas vezes em conjunto, né, na estrutura do Ministério Público com grupos específicos, né? Nós temos o GAECO, né, nas investigações de combate a crime organizado, né? Nós temos o NUINC são nossos parceiros na investigação criminal, né? Então, nós também temos essa prerrogativa de fazermos investigações. E no que se diz respeito, de fato, à investigação, nós sabemos que é um trabalho árduo, né, da polícia, né, da autoridade policial, no caso do delegado, e do Ministério Público, para que essa investigação ocorra da melhor maneira possível, para que se ofereça a denúncia. E aí, falando-se de preservação, da coleta de provas e da integridade dessas provas, quais são os mecanismos que o Ministério Público hoje oferece para que haja essa harmonia, de fato, nesse processo, para garantir, de fato, que a justiça seja feita? É o acompanhamento, né, do inquérito policial. O Ministério Público ele faz esse acompanhamento constante. O delegado, ele é o presidente do inquérito policial. Ele é o ator, digamos, responsável pela coleta das provas. Certo. Né? Então, no momento em que a instauração de um inquérito policial, o delegado já dispõe quais são as diligências. Estão lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Né? Ouvir testemunhas, ouvir a vítima, ouvir os suspeitos, pedir quebra de sigilo, prisão preventiva, enfim, acessar e-mails através da quebra de dados telemáticos. Para quê? Para angariar provas de autoria de um determinado crime e a materialidade daquele crime. Então, ele preside essas investigações. O Ministério Público age de forma difusa, no sentido de fiscalizar se aquela coleta de provas está acontecendo de acordo com a lei. Certo. Se a prova está sendo produzida de forma a respeitar os direitos fundamentais, tanto da vítima, para evitar uma revitimização, por exemplo, nos casos em que uma criança é vítima de abuso sexual, há todo um procedimento a ser adotado pela autoridade policial, com um depoimento especial, tem que ser acompanhado por um psicólogo, né, especificamente para esse caso. Né, numa quebra de sigilo, por exemplo, quando se é apreendido um celular, né, para verificar se existe ali mandantes de crimes, enfim, não pode a autoridade policial acessar naquele momento que ela está fazendo a prisão, tem que fazer um pedido prévio, tem que ter um mandado judicial, né, esses dados têm que ser extraídos por um órgão competente. Então, tudo isso tem que ser fiscalizado pelo Ministério Público, e é assim que a gente faz tanto a fiscalização mesmo, né, dessas provas, como para manter a integridade dessas provas. Né? Ok. Doutora Carolina, falando em direitos fundamentais, né, como o Ministério Público pode garantir o respeito aos direitos fundamentais
dos investigados durante processos? Fiscalizando prazos, né? Sempre em interlocução, né, com os delegados para que não haja abusos. Porque, assim, foi perguntado logo aqui, é promotor de acusação ou é promotor de justiça? Né? Então, quando nós estamos atuando em parceria com o delegado, nós temos que ter o cuidado de sermos o titular da ação penal. E quando somos titulares da ação penal, nós queremos que as provas que foram colhidas no inquérito, elas cheguem íntegras para nós. Né? E chegar íntegras para o Ministério Público é que o direito daquela pessoa que está sendo investigado seja preservado. Qual é o direito? É o direito à inviolabilidade do seu domicílio. A autoridade policial somente pode ingressar na residência de uma pessoa se houver um mandado de busca e apreensão. E durante o dia. Né? Ou caso haja cometimento de um crime, né? A autoridade policial pode ingressar em qualquer horário, né? Mas normalmente o que se faz é um pedido de busca e apreensão, né? Se aquela pessoa que foi, por exemplo, presa, que foi detida pela autoridade policial, se ela sofreu ou alguma tortura, né? Então isso é verificado no momento da audiência de custódia, porque se tiver havido a prática de alguma tortura, a pessoa que foi presa, embora tenham lá indícios de autoria e prova da materialidade, essa prisão é considerada, né, pela jurisprudência como uma prisão ilegal. Né? Então, aquela pessoa não vai ser presa, né? Embora, né, possa ser pedida uma prisão preventiva e aí sejam considerados que, embora aquela pessoa tenha sofrido, né, uma tortura, encaminha-se para o controle externo da atividade policial, aqueles policiais vão ser investigados e processados por conta dessa tortura, se ficar comprovado, né? Mas a pessoa ainda assim pode ser colocada em liberdade ou, caso o crime seja muito grave e haja realmente indícios veementes de que ela cometeu esse crime, ela pode permanecer presa preventivamente. Doutora, a gente falou aqui sobre a fiscalização do Ministério Público, desse acompanhamento na investigação, da atuação do Ministério Público em si em todo o processo, né? Da integridade das provas, dessa coleta e tal. E falamos também agora há pouco sobre a questão da garantia dos direitos fundamentais. Aí eu lhe pergunto, recentemente a gente teve no primeiro podcast o doutor Nelson Bruno, né, presidente da OAB, e a gente falou sobre o juiz das garantias. É justamente essa que está surgindo, né, essa discussão do juiz das garantias em relação a esse acompanhamento para garantir esses direitos fundamentais no processo e também antes de acontecer a ação penal. Como é que a senhora visualiza a necessidade desse juiz das garantias? A senhora acha que interfere ou ajuda o Ministério Público ou o Ministério Público já faz esse papel de juiz das garantias? Assim, o juiz das garantias faz parte do judiciário, né? O Ministério Público atua como fiscal da lei, né? E na condição de fiscal da lei, né, nós somos, eu gosto às vezes de dizer que a gente é um pouco bipolar, né? Nós acusamos, né, havendo provas e indícios de autoria, mas muito antes disso, nós somos fiscais do cumprimento da lei. Né? Então, havendo o descumprimento da lei, nós somos os primeiros, devemos ser os primeiros a alertar e a pedir, se for o caso, a liberdade, a revogação de uma preventiva, né? Se há excesso de prazo, o crime não é grave, né? Então, assim, nós atuamos como fiscal mesmo da lei, sem sombra de dúvidas. Nós temos que nos despir da vaidade de querermos essa condenação. Acho que não conheço, pelo menos no meu convívio, não há um promotor de justiça que queira uma condenação, que queira acusar por acusar. Nós queremos realmente fazer a justiça. E quanto juiz de garantias, acredito, né, que é o que já mais ou menos acontece com as custódias, né? Nós temos aqui em Itapipoca, né, o núcleo de custódia é o núcleo de Sobral, em que as pessoas que são presas são levadas até Sobral e são passadas por uma audiência de custódia em que lá é verificado a legalidade da prisão. Né? O inquérito permanece com o promotor natural. No caso aqui, se um crime foi cometido em Itapipoca, fica comigo, com a doutora Anne Grezielli ou com o doutor Clécius, dependendo do crime praticado. Né? Então, assim, na prática, nós já atuamos, né, na garantia, né, dos direitos das pessoas que são detidas e também das vítimas. Doutora Carolina,
como ocorre a interação entre o Ministério Público e as demais partes envolvidas numa investigação criminal, como advogados, peritos, magistrados? Olha, a relação do Ministério Público com o Judiciário é a melhor possível. Aqui, a doutora Leslie é uma pessoa, além de ser uma magistrada do altíssimo quilate, muito experiente, é uma pessoa muito querida, muito parceira do Ministério Público, né? Nós mantemos realmente uma relação muito boa, assim também com os defensores públicos que por aqui já passaram, né? Recentemente, o Dr. Tiago Cardoso, que integrava a Defensoria Pública, foi nomeado promotor de justiça, né? Agora está atuando na comarca de Jijoca. Temos aqui um bom relacionamento com os defensores públicos, com os advogados. Também mantemos uma relação muito tranquila, muito serena, faz parte da nossa profissão, né? Cada um defendendo os seus pontos de vista. Em polos jurídicos, muitas vezes distintos, mas com uma imensa respeitabilidade. Eu venho da Ordem dos Advogados, eu fui advogada, né? Então sei das dificuldades, né, que é ser advogado, né? Também sei das dificuldades que é ser um defensor público, que é ser um juiz, que é ser realmente um promotor de justiça, e todos nós estamos aqui atuando nos processos para que haja uma fluidez, né, que o processo transcorra de acordo com os trâmites legais. E se às vezes a gente tem embates jurídicos no processo, não quer dizer que sejamos inimigos, né? Tem que se desmistificar essa história de que promotor é inimigo de advogado, que também é inimigo de juiz, né? Nós estamos aqui para buscar a justiça, cada um com a sua visão, mas com imensa respeitabilidade. Com relação aos peritos, né? Muitas vezes a gente tem que realmente nos socorrer das perícias e às vezes um laudo não está muito claro, porque é uma prova técnica, né? E assim como o direito é uma ciência técnica, né? Por exemplo, a medicina legal é técnica, então existem termos que não necessariamente o Ministério Público tenha aquele conhecimento aprofundado, então a gente tem que manter sempre uma interlocução com os peritos, né? Eu também, no controle externo, faço, né, a fiscalização da PFOS aqui em Itapipoca, né? Então tive a oportunidade recentemente de conversar com a médica-chefe dos peritos, e foi realmente um ponto muito interessante, né? Porque nós pudemos alinhar a forma, né, de melhorar a linguagem dos laudos, né? A forma como são demonstradas os ferimentos, né? Enfim, no corpo da vítima, os autos de lesão, né? Então tem toda essa interlocução, tanto institucional, né, como profissional mesmo. Uma interação de fundamental importância, né, Jane? Com certeza, até porque o principal objetivo é solucionar o litígio, né? Sim, não demorar, né? Não tardar, até porque existe o princípio do prazo razoável, né? Então, quanto mais embate houver entre as instituições, mais demorado a solução desse problema, né? Em relação a essa dificuldade, né, que você acabou de falar, em relação aos termos técnicos, né, que existem, né, entre a PFOS e o Ministério Público, né, a gente percebe também que existem alguns termos técnicos dentro do próprio judiciário, né? E tem se falado muito nas redes sociais em relação a o juridiquês, né? Tem o juridiquês. Assim, como é que a senhora enxerga, assim, só fazendo esse adendo, não está no roteiro, mas como é que a senhora enxerga essa parte dessa tão formalidade da liturgia da justiça brasileira? Olha, é interessante essa pergunta, porque vem muito a calhar que eu estou finalizando a especialização em comunicação jurídica. Interessante. Né? Então, qual é a conclusão que a gente chega? A utilização, né, de uma linguagem rebuscada, de uma linguagem extremamente técnica, não demonstra conhecimento, demonstra insegurança. O promotor de justiça, quem atua na área jurídica, tem que ser acessível. A sua linguagem tem que ser acessível. Quem trabalha no júri tem que traduzir o juridiquês para o português. E não é a utilização de palavras chulas, mas de uma linguagem simples. Acessível, né? Que todos consigam Exatamente. entender. Compreensível, né? Exatamente, porque qual é o destinatário das nossas ações? É a sociedade. A sociedade nós temos, é composta por um pós-doutor,
em física quântica, como também de uma pessoa que sequer teve a oportunidade de frequentar uma escola. Então, nós temos que falar para todos. Nós temos que nos fazer entender, né? Às vezes, as pessoas encaram os promotores, os advogados, os juízes, os defensores públicos, os delegados, como figuras sisudas, figuras inatingíveis, ficam nervosos quando estão na nossa presença. E eu falo por mim, mas eu busco trazer uma tranquilidade, debates jurídicos elevados no júri, mas extremamente acessíveis a quem quer que esteja ali. São 7 jurados que formam um conselho de sentença. São 7 pessoas com 7 formações diferentes, vindas de 7 famílias diferentes, de realidades diferentes, que representam a sociedade de Itapipoca. Então, eu tenho que me fazer entender. Se é para me fazer entender, eu tenho que saber o que eu estou falando e dominar o assunto. Não quer dizer que eu fale de forma rebuscada. Existem, sim, termos técnicos que eu utilizo, mas eu explico. Essa é a beleza do júri, essa é a beleza de você trabalhar com o público, é você tentar se fazer entender. Eu tenho colegas que são de outros estados, né? E nós aqui no Ceará, nós temos o nosso dialeto, né? O nosso cearense. Nossa linguagem, né? O cearense. Nossa linguagem, né? Com muito orgulho. E alguns colegas assim, meu Deus, o que é isso? O que é rebolar no mato? Coisa que é corriqueiro, né? Então, muitas vezes eu me vejo no júri falando, o réu pegou e rebolou no mato a faca. Que para nós é muito comum, para quem é de fora, não é. Então, eu tenho que tomar esse cuidado também, né? E assim, não, jogou fora, jogou no matagal, a pessoa vai entender. Né? Então, a gente tem até que ter cuidado com o nosso cearense. É essa forma de acesso à justiça, é promover esse acesso de fato, né? Não só entender que o Ministério Público está aberto, né? Mas falando nessa questão de acessibilidade, de comunicação, como é que é a relação do Ministério Público com a sociedade, né? Como é que a sociedade ela pode se relacionar melhor com o Ministério Público? Porque tem gente que ainda não conhece, né? Não sabe como, eu tenho um problema, eu tive aqui um litígio, eu tenho o direito de entrar com uma ação contra essa pessoa que ou sofreu, né, um determinado crime. Como é que eu faço para consultar o Ministério Público? Como é que eu faço para ter o acesso aos promotores? A sociedade precisa saber como é que funciona o acesso à justiça. Para complementar, o Ministério Público ele pode defender na justiça? Se o senhor for vítima de um crime, sim. Nós estamos lá para lhe defender, para defender a sociedade. Assim, nós do Ministério Público, né, nós temos aqui uma sede em Itapipoca, que funciona na rua 7 de setembro, número 35. Nós funcionamos, né, a nossa sede de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 17 horas. Lá nós temos servidoras que são qualificadas para receber o atendimento da população. Então, qualquer pessoa pode passar lá na nossa sede, né, e ser atendida por essas servidoras, né? Elas fazem um filtro, às vezes na demanda não é para o Ministério Público, é para a Defensoria Pública, porque justamente, né, existe muito essa dúvida, o que é que o Ministério Público faz? A pessoa vai lá na nossa sede e as nossas servidoras estão muito bem orientadas nesse sentido. Para ter, não é nem ter acesso a nós, porque nós estamos lá, né? As nossas servidoras, elas colhem as declarações e passam para a gente, né? Instaurado um procedimento, né? E vai para os promotores, né? Caso haja necessidade de esclarecimentos, aí nós promotores marcamos uma reunião, uma audiência, né? Para trazer maiores detalhes, enfim. Nós temos também WhatsApp institucional, né, através do número 88-3631-3034, né, e funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 17. Falando nessa questão mais burocrática, né, que você falou, tem um procedimento, né? Sim. Chega lá no Ministério Público, dependendo da ação, né, dependendo do que for a situação, existe um procedimento. Quais são os critérios para se instaurar uma investigação criminal, né? O Ministério Público recebeu aquela conduta. O que é que o Ministério Público avalia para saber se vai ou não instaurar ali uma investigação criminal?
Pronto, então, falando da nossa atuação investigativa independente da polícia, independente da Polícia Civil. Pronto, então, assim, nós recebemos uma demanda. Muitas vezes, não, chegou uma fraude numa licitação. Vai lá uma empresa que saiu prejudicada numa licitação e relata o caso, né? Então, o promotor responsável pelo assunto, né, de licitações, vai instaurar uma notícia de fato, que é um procedimento preliminar para a gente colher provas mínimas, indícios, né? Então, oficiamos a Prefeitura Municipal, a Comissão de Licitação, pedimos como é que foi feito, né, o processo licitatório, no caso específico, né, o processo licitatório, e aí se verificamos que aquele procedimento licitatório foi contra a lei, né, por algum motivo não cumpriu os requisitos legais, aí sim nós evoluímos esse procedimento para algo mais complexo, um inquérito civil, né, e ali nós investigamos se houve realmente a prática de um crime, ouvimos testemunhas, analisamos documentos, às vezes até pedimos perícia grafotécnica, né, e a partir dali, com indícios de autoria e prova de uma materialidade de um crime, nós denunciamos o suspeito. O Ministério Público ele pode delegar essa função para a Polícia Civil, se for necessário? Pode sim. Algumas vezes chegam pessoas nos relatando perturbação do sossego, um crime ambiental, e aí, em parceria com a Polícia Civil, né, nós oficiamos e requisitamos a instauração de um inquérito policial, do procedimento investigatório cabível. E aí a polícia nos encaminha a portaria e aí nós fazemos o acompanhamento desse inquérito policial até chegar ao ponto de denunciar ou não. Doutor, e quando o teor da denúncia não é objeto de apuração do Ministério Público? Quando são direitos individuais disponíveis. Por exemplo, uma demanda patrimonial, né? Por exemplo, uma clonagem num banco, né? Um golpe, não chega nem a ser um golpe, mas houve um dano ao consumidor, né, que não atinge uma quantidade muito grande de pessoas, atingiu apenas aquela pessoa, foi um mau atendimento no estabelecimento comercial. Então, são demandas que não são exatamente de atribuição do Ministério Público. Como aqui em Itapipoca nós temos uma estrutura muito boa, inclusive da Defensoria Pública, alguns casos de família nós também encaminhamos para a Defensoria Pública, né, casos de divórcio, né, guarda de crianças. O Ministério Público é procurado nesse sentido? Sim. Somos demandados em tantas áreas, área previdenciária, por exemplo, né? Aí nós encaminhamos para a Defensoria Pública da União, né? Que se for uma previdência é o INSS, né? Então já é um órgão federal, não nos cabe aqui no âmbito estadual atuar em prol dessa vítima. Mas caso seja, por exemplo, um golpe realizado em que uma pessoa, né, foi vítima de um golpe junto ao INSS, nós podemos encaminhar essa notícia de crime, nós recebemos essa notícia de crime, mas encaminhamos para o Ministério Público Federal, que é a parte do Ministério Público, né, que atua no âmbito da União. Nessa esfera, né, de competência. Isso, de fato, né? Exato. Doutora, quais são, assim, hoje, os principais desafios do Ministério Público em relação à sua atuação? Hoje, o que o Ministério Público tem mais sentido dificuldade na sua atuação, em relação à sua atuação? Combate à criminalidade, que está crescente aqui em Itapipoca. Né? Nós vemos assim, que, embora haja muitos esforços da Polícia Militar, né, e da Polícia Civil, mas a criminalidade aqui em Itapipoca, especialmente nesse ano de 2023, tem atingido níveis muito altos, né? Inclusive tem sido chamada a atenção, inclusive do governo do estado, né? Porque Itapipoca era tida como uma cidade, né, relativamente tranquila, pacata, né? Pacata, não tinha essa quantidade de homicídios que estamos presenciando, né? Que crimes violentos também, né? E também a questão da violência doméstica, né? E aí nesse ponto, em parceria com o CRAM, né, na pessoa da Ninívia Campos,
Eu tenho ido em algumas escolas, né, e proferido palestras, né, para conversar mesmo com as adolescentes e os adolescentes acerca da violência doméstica, dos primeiros indícios de violência doméstica, porque é o público que tem a percepção do que está acontecendo, mas que também tem voz para falar, né, para dizer, olha, está acontecendo isso, tem capacidade de denunciar. Sim. Né? Então a gente tem feito esse projeto e tem sido uma parceria muito bacana com o CRAM. O Ministério Público ele tem feito muito essas atividades preventivas, assim, porque o Ministério Público vai acompanhar o processo de uma maneira mais questão de participativa ali, atuando de fato no processo corrente. O Ministério Público ele tem atuado bastante nessa parte mais de prevenção em relação à criminalidade? Sim. Assim, a nossa atuação, né, primordial no processo. Mas tem acontecido um movimento de nós sairmos das nossas salas e vermos a realidade da sociedade a qual a gente defende. Né? Então, aqui em Itapipoca, né, eu busco, né, essa questão da violência doméstica, né, ir nas escolas, falar sobre, ser acessível, né, mostrar que existe o Ministério Público, que o Ministério Público age, né, não apenas no papel, no processo, mas age olhando no olho de uma possível vítima. Né? Em outras cidades também nós temos o Ministério Público vai no sistema de educação, profere palestras, né, sobre os mais diversos assuntos, né, acompanha, né, no caso da infância e da juventude, né, acompanha os lares de acolhimento, né, de crianças que são abandonadas ou de que os pais foram destituídos do seu poder familiar, né, nós estamos sempre procurando fazer algo a mais. Doutora, o Ministério Público ele pode atuar num processo civil? Sim, atua. Atua, né? Atua como fiscal da lei, né? Principalmente naqueles processos em que tem crianças e adolescentes envolvidos, quando tem pessoas que não têm a sua capacidade, né, de discernimento preservada, né? Nós atuamos, né, na questão do idoso, né? Nós pedimos medidas protetivas de idoso, de pessoas com deficiência. Né? Tiramos os agressores dos lares, né? No caso, né, de processos de família, né, nós atuamos sim quando há menores, né, quando há crianças e adolescentes ou uma parte é incapaz, os processos de guarda, tudo isso a gente atua. E tem bastante casos desse tipo? Sim. Envolvendo crianças e adolescentes aqui nessa região de Itapipoca? Sim. Principalmente nos divórcios, né, que são mais complicados psicologicamente para uma criança. Muitas vezes acontece alienação parental. Aquela que um fica jogando pro outro, né? A culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe. Isso gera um problema na sociedade, né? Uma deficiência que a criança, ela psicologicamente ela é afetada e cresce com aquela crença, né, de que uma família ela não consegue se dar bem, né? E aí causa uma cadeia, né, de problemas dentro de uma sociedade, né? Só para registrar a nossa audiência, Denilson, a gente agradece o pessoal que está assistindo a gente aqui. A gente está recebendo a doutora Carolina Steindorfer, né? Acertei agora, né? Acertou. Steindorfer aqui no nosso programa, promotora de justiça aqui do Ministério Público de Itapipoca, né? Nessa região de Itapipoca. E você vai acompanhar os cortes desta edição lá no Instagram, @Parágrafo Único PDC, e aproveita e inscreva-se agora, clica aí, esse momento é para você se inscrever no nosso canal, clica aí e aperta no sininho para acompanhar todos os episódios que vão vir na sequência aqui do nosso programa. E a gente agradece aí o apoio da OAB, Subseção Itapipoca, na pessoa do Dr. Nierson, obrigado aí pelo apoio da OAB. A gente agradece também a agência Solution Marketing Publicidade. Para você que está assistindo agora, precisa de publicidade, entre em contato aí com a agência.solution no Instagram, faça seu marketing publicidade. Principalmente o pessoal que trabalha na advocacia, é advogado, tem um pouquinho mais de dificuldade com marketing, até porque existem algumas vedações. Procura a agência Solution Publicidades, que você vai conseguir fazer com tranquilidade. Tem também a conceito engenharia, né, Denilson? No caso, tudo em construção civil, terraplanagem, na pessoa do Sérgio Marinho, do Diego Marinho, da Camila Criso, procura a conceito engenharia.
E é isso daí. Retornando aqui, doutora Carolina, né? Carolina Steindorfer. O seguinte, lá na faculdade, né, nós estudamos Direito, né, nós iniciamos um processo de pesquisa, né? Principalmente em relação a essa parte da violência contra a mulher. Né? Denilson, o Bruno e eu, né, a gente começou esse processo de pesquisa para avaliar sobre a questão da reincidência, né, dos acusados, né, da pessoa que cometeu o crime, né, cometeu ali um abuso, cometeu ali uma agressão contra a mulher, e aí é instalado nessa parte da medida protetiva, né? A senhora tem alguma informação em relação a esse tipo de conduta, de reincidência dessas pessoas que violam as medidas protetivas que são em relação às mulheres? Olha, embora não seja algo desejável, né, mas acontece com uma frequência. Né? Então, assim, o agressor, além de passar pelo processo criminal de uma ameaça, de uma lesão, né, ele também vai, no caso de um descumprimento de medida protetiva, ser processado também por esse outro crime, né, que está inserido lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Né, embora eu sei que há uma vitimização muito grande da mulher nesses casos, né? Então ela já está passando por um processo de violência dentro de casa. Quando chega em um determinado ponto que ela não aguenta mais, é que ela vai buscar ajuda. Ela vai na delegacia de polícia, ela registra o boletim de ocorrência, pede medida protetiva. É deferido o pedido de medida protetiva e houve uma inovação legislativa recente, acho que agora em abril. Essas medidas protetivas, elas não têm mais um prazo definido para vigorar. Né? Agora a medida protetiva vai vigorar até enquanto esteja a mulher sofrendo essa violência doméstica. E aí é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial, é uma violência física, é uma violência moral, é uma violência sexual. Enquanto a mulher estiver sofrendo, passando por esse momento, vai acontecer a medida. Vai permanecer a medida. Essa medida ela é aprovada imediatamente, a partir da denúncia já... Imediatamente. Ela não precisa ter testemunhas, basta a palavra dela. Basta a palavra dela. Né? Então é deferido imediatamente. O acusado, ele é intimado dessa decisão. E a partir daquele momento, se ele vier a descumprir, ele vai ser processado criminalmente pelo crime do artigo 24A. É exatamente isso que eu queria entrar, doutora. Porque é um assunto polêmico quando se trata do agressor. Nesse caso, a medida protetiva, ela por si só, ela sana o problema, porque assim, não seria um acompanhamento, além da medida protetiva, um acompanhamento psicológico em que o agressor seria determinado a comparecer a esse... Porque tem muita gente que encerra, né, o relacionamento, não se conforma com aquele relacionamento finalizado, né? E embora tenha a medida protetiva contra ele não interessa, ele vai lá, ele vigia, ele fica espreitando, ele fica... Então, ele viola de fato. Ele viola, né? Ele descumpre porque tem um fator possessivo, tem um fator ainda sentimental, que ainda gosta né? E essa medida protetiva por si só, será que ela não seria limitada sem um acompanhamento psicológico no caso do agressor? Tinha que ter realmente um acompanhamento, concordo. Né? Mas o Estado não tem essa estrutura. Infelizmente, o Estado não dispõe dessa estrutura. Até mesmo para a vítima, é difícil ter um atendimento psicológico. Para vocês terem noção, era para ter um botão de pânico para cada mulher que fosse vítima de violência, que fosse deferida uma medida protetiva, de afastamento do agressor, por exemplo. Né? Era para o agressor permanecer com uma tornozeleira eletrônica e a mulher com um botão do pânico. No momento que ela avistasse o agressor, ela acionaria esse botão do pânico e aí acionaria o sistema da polícia e ali ele já estaria... O agressor já estaria sendo repelido de uma certa forma pela polícia, né? Mas não acontece. Mas no caso, na sua concepção, esse acompanhamento psicológico de ambos, no caso do agressor, um acompanhamento psicológico imposto, né?
assim como a medida restritiva, né? Olha, você vai ter que comparecer tal e tal dia para ter esse acompanhamento psicológico. Será que não diminuiria bastante o número assim de né, reincidência com relação a isso aí? É possível, mas como tudo que é imposto, né, há uma grande chance de não ser cumprido, apenas somente ser cumprido naquele período em que ele está passando pela imposição. Eu acredito que poderia sim reduzir, mas não seria uma medida de constância. Até porque quando o agressor ele é denunciado, né, pela própria mulher, ele já cria ali, né, e não são todos os casos, mas uma boa parte dos casos, o agressor já condena a mulher, né? Aquela mulher contra mim, ela quer me derrubar. Aí começa a criar várias questões. Sentimento de represália. Sentimento, exatamente, né? Começa a criar uma retração. O crime de stalking, né? Aí começa a perseguir, né? Essa mulher destruiu minha vida, agora a polícia está me perseguindo, agora o Estado é contra mim, chegou uma intimação, eu estou na justiça, vou ser processado, tudo por conta da mulher. Então a culpa, ele cria mais raiva ainda da mulher, antes do que já tinha, né? Antes de ser instaurada esse processo, né? É uma transferência de culpa dele, né? Exatamente. Ele quer culpar a mulher. Ele não se sente culpado, né? Pelo que ele mesmo fez, né? Ele mesmo cometeu, porque para ele a mulher, né, não é uma pessoa, é uma coisa que é propriedade dele, né? Essa masculinidade frágil, né? Que a pessoa precisa ser dona de alguém para poder mandar, subjugar, quando na verdade o homem tem que buscar ser parceiro de sua mulher e a mulher buscar um homem que seja seu parceiro. Aí em relação justamente ao que o Denis falou, né? A gente tem investigado sobre isso, né? Porque já é muito difícil o acompanhamento da vítima, né? A vítima chega lá fragilizada e o Estado ainda tem essa dificuldade de acompanhar a vítima, né? Para tentar ali diminuir os danos, né? Os danos emocionais, né? Que aquela vítima sofreu. E aí a gente vem investigando qual seria a possibilidade, né, do Estado conseguir fazer com que aquela pessoa que cometeu a conduta, né, cometeu o crime contra a mulher, pudesse também ser acompanhado, né, pudesse existir algum tipo de política pública que desse conhecimento. Porque existe uma boa parte dos homens que não conhecem a lei, né? Não sei muito bem o que é isso, né? Como é que vai ser, não sabe qual é a penalidade que vai sofrer. Então, muitos acabam descumprindo por desconhecer a lei. Não são todos, claro, né? Deve ser uma pequena porcentagem. Mas aí, o que é que a gente pode fazer de fato para que aconteça, né, uma diminuição? Dentro do direito penal existe a questão dos presos que estudam, né? Tem uma diminuição da pena, né, por questão de estudo, fazem cursos e tal, né? Existe algum mecanismo hoje da legislação, ou poderia existir, fazendo com que essas pessoas acusadas, por exemplo, quanto mais cursos você fizer em especialização, né, ofertados pelo Estado, porque existem os cursos gratuitos, né, ofertados pelo Estado, que eles podem estar fazendo, né, para aprender mais, né, sobre essas questões. Quais são as políticas públicas hoje que existem disponíveis para esse tipo de situação? A senhora pode falar? Na minha visão, a melhor política pública para prevenir crime, seja ele qual for, é a educação. É investimento em educação. Só com a educação de qualidade, com uma família estruturada, é que a gente consegue realmente prevenir crimes, né? Porque um homem que chega ao ponto de ser agressor de uma mulher, da sua companheira ou da sua filha, da sua mãe, da sua avó, de quem quer que seja, do convívio familiar dele, é uma pessoa que está gritando por uma educação, mas essa educação não foi dada a ele. Então a gente tem que começar a olhar para a criança hoje. Aquela criança que está começando a frequentar a escola, é você dar uma educação de qualidade. É saber e colocar na cabeça dela de que com a educação ela consegue o que ela quiser. Né? Eu estava até falando aqui numa conversa antes com vocês, meu avô só veio, né, a ser letrado com mais de 20 anos, né? E ele foi educado pela minha avó. Minha avó era professora, né? Então, ela conseguiu fazer com que meu avô lesse e escrevesse, né? A letra dele, depois era uma letra lida. E com isso ele conseguiu formar os 4 filhos, formar os netos. Hoje eu sou promotora de justiça, né? Há uma evolução que você busca. Então, mas é através da educação que a gente consegue realmente um combate da criminalidade. Essa, para mim, seria a maior política criminal, uma política pública criminal.
Só que é uma política que demanda tempo, é uma política que demanda investimento em gerações, né, de pessoas, muitas gerações para que haja uma evolução nesse sentido, né? Mas o que é que nós temos hoje, né? Hoje nós temos algumas medidas, né, protetivas para a mulher, né? Em Fortaleza, né, nós contamos com atendimento psicológico para as vítimas de violência, né? Nos presídios, né, alguns presos, né, que se disponibiliza, isso não é obrigatório, né, é voluntário. O preso que quer, uma remissão da pena pela leitura, né, ele depois de ler um livro, pelo trabalho, tem que escrever, né, sobre aquele livro, né, e fazer uma pequena redação, né, isso, né, vai diminuir um pouco a pena dele, né. Acredito que realmente, né, seria uma excelente propositura no mundo de hoje, seria uma excelente propositura fazer com que os homens que fossem agressores, né, visitassem hospitais em que as mulheres sofreram ali, ou pelo menos tivessem acesso a um vídeo das mulheres que foram vítimas de violência, né, para que aquilo pudesse entrar na cabeça deles, né, e ver o mal que eles estão fazendo. E imaginem o mal para si próprio, porque quando se é preso, você é inserido num sistema penitenciário, né, a sua cabeça é raspada, você fica numa cela, né, normalmente, né, as condições, né, em um presídio não são condições muito boas, né, há aquele muitas vezes até viola a dignidade da pessoa humana, né? Isso. Há também o vexame da própria família de ter que visitar o seu parente, o seu constrangimento pai, imenso, um constrangimento imenso para uma mãe ter que ir passar horas e horas num sol quente para visitar o seu próprio filho. Então, assim, seria uma política criminal realmente, né, de inserir atendimento psicológico para os agressores. Mas muito antes dos agressores, nós temos que voltar os nossos olhos para a vítima. Porque a vítima, ela é vitimizada pela sua vizinha, pelas suas vizinhas que dizem assim, ela foi denunciar, que absurdo. Porque ela tem vários filhos desse mesmo homem, mas às vezes esse homem não permite que ela use método contraceptivo, e aí ela tem filhos em escada. Não permite que ela estude, que ela trabalhe. Não permite. A primeira coisa é assim, largue os estudos, eu vou lhe sustentar. Largue seu trabalho, você não precisa trabalhar. Na verdade, não é nem que não precisa, ela sequer pode. Né? Corta contato com familiares. Então, perde muitas oportunidades, né? Exato. Então vai minando a autoconfiança da mulher. Né? Tudo para quê? Para subjugar, para tê-la para si, para torná-la coisa. Né? Objeto. É algo que realmente precisa de uma política de educação. Política de educação seria a melhor política, né, para a prevenção do crime, né? Seria até um dos caminhos para a ressocialização. Ressocialização, sim, com certeza, né? Levando em consideração o nosso sistema falido carcerário. Com certeza, né? E isso é muito interessante a gente trazer essas discussões, esses debates. Você pode estar comentando também no nosso vídeo quais são os temas que você quer assistir aqui no nosso podcast. E já chegando na reta final do nosso programa, porque a gente tem o nosso tempo é muito curto, né? A gente só tem 1 hora de conversa e tem muita coisa pra gente falar, né? O direito penal é muito grande, né? A atuação do Ministério Público é muito maior do que a gente conversou aqui em pouco menos de 1 hora. E pra gente já chegando nos últimos detalhes, para quem está assistindo agora, né? Para quem é estudante do direito, para quem já é advogado, qual é o passo a passo para se tornar uma promotora de justiça? Primeiramente, respira fundo. Que o caminho é longo, é árduo, mas é gratificante. É gratificante. A dedicação aos estudos só te traz felicidade. Vale a pena, né, doutor? Vale a pena. É árduo, não vou mentir. E quando você passa no concurso, você acha, não passei, maravilha. Aproveita que enquanto tu ainda não toma posse no cargo de promotor de justiça, porque depois
É só vixe atrás de eita. Não pense que é o céu, né? Não é o Então, céu. a graduação é só uma prévia. É só uma prévia. Se você tá achando que você tá com 1000 provas no final do semestre, imagine essas 1000 provas concentradas em um único dia. Um único processo, São os desafios de um promotor de justiça. Então você é acadêmico do direito aí, que reclama daquela prova que tá difícil, aquela coisinha aí. Olha o que a doutora tá dizendo. Não é moleza aí. não, viu? Não é moleza. Não é moleza. Então é isso, estude, né? O segredo é se dedicar. É muito estudo, é muita dedicação. Determinação. Enfim. 99% inspiração e 1% transpiração. Se bem que agora em Itapipoca, né, tá um pouco diferente. É 99% transpiração, e 1% né? de inspiração. Que aqui faz muito calor, viu? Em Itapipoca, não é brincadeira não, né? No seu caso, doutor, você abdicou de muitas coisas para esse foco? Tipo, lazer, família. Houve abdicação? 6 anos e meio. 6 anos e meio estudando especificamente para o Ministério Público? Estudando para concurso público. Para concurso público. Exatamente. Foram 6 anos e meio sem Dia das Mães com a minha mãe. Foram 6 anos e meio sem Dia dos Pais com meu pai. Olha aí. Sem comemoração de aniversário, sem férias. Eu estudava. Sem viagem com o cônjuge. Eu estudava cerca de 12 horas por dia. 12 horas por dia. Aos finais de semana, 12 horas por dia. E na semana, 10 horas. Porque eu trabalhava também. Eu era assessora jurídica no município de Natal. E eu trabalhava, era um período de 6 horas. As outras 10 horas eu ficava estudando em casa. Devorava todos os livros, todas as doutrinas, todos os informativos. Entrava naquele Dizer o Direito, o site, quase todos os dias. Fazia simulados aos domingos, que era o dia que eu ficava mais tranquila. Eu fazia simulados, eu fazia prova, quando eu não estava realmente fazendo prova de concurso. Viajei o país quase todo, fui para Manaus, para Curitiba, para o Rio Grande do Sul, para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Eu percorri todos os estados do Nordeste. Foi realmente uma saga, mas quando eu passei na minha terra, foi a maior felicidade da vida. Maior felicidade. Minha primeira comarca foi Itatira. A 220 quilômetros de Fortaleza, 100 quilômetros depois de Canidé, onde só Deus e o Ministério Público não esqueceu. Está lá, já lhe lembrando que estatisticamente quem mais passa em concurso são as pessoas que trabalham. Né? Porque tem mais gana. Exatamente, né? Tem aquela, não vou fazer o concurso porque eu trabalho, eu chego muito cansado, aquela coisa, olha o exemplo, né? Um trabalho. Porque existe uma sede, digamos assim, de mudança, né? Eu quero mudar de vida, né? Eu quero algo melhor para minha família, para mim, né? E isso é motivador, né? Você saber que está buscando algo melhor, né? Passar 6 anos e meio estudando, né? 6 anos sem Dia dos Pais, 6 anos sem o Dia das Mães, sem o seu aniversário, sem as férias, sem as viagens, mas ia ter a certeza que vai ter agora a vida inteira para fazer isso com mais tranquilidade, porque hoje você é concursado, né? Sim, e outra coisa, não adianta você querer passar no concurso público visando a remuneração. A remuneração é boa? Mas não é o principal. Tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Vocação. É um sacerdócio. A gente costuma dizer que é um sacerdócio, porque eu tô dando aqui a entrevista, vou sair daqui, vou estudar para o júri da próxima semana. Então é uma atividade que é incessante, a gente não deixa de ser. Ou seja, você tem que gostar de amar. Né? Tem que amar. E além disso, é um estudo constante, né? Um estudo constante. Por mais que você não queira, talvez, não sei se você deseja ainda prestar concurso para outras carreiras ou a sua vocação é mesmo ser promotor de justiça do Ministério Público, né? Mas tem que estudar constantemente, né? As atualizações são constantes, né? Jurisprudências, né? Casos e casos, são todos específicos, são casos individuais que tem que estar ali estudando constantemente, né? E se atualizando na seara penal, né? Que toda hora a jurisprudência está inovando. Nós temos que buscar novos mecanismos de investigação, porque aquilo que a gente utilizava antes já não serve mais, então nós temos que estar a um passo à frente da criminalidade. Sempre um passo à frente, sempre um passo à frente. Para isso, requer esforço, estudo e muita dedicação. Então é isso aí, né? A gente agradece demais a sua participação aqui no programa Parágrafo Único Podcast, né? Muito obrigado por ter aceitado
esse convite, vir aqui compartilhar esse conhecimento, o seu conhecimento, né? Trazer a imagem do Ministério Público à sociedade, aos estudantes e aos demais internautas que acompanham este programa. A gente agradece também a você que está aqui até o final acompanhando esta live, né, sobre a atuação do Ministério Público na investigação criminal com a doutora Carolina Steindorfer. Obrigado a sua participação e a gente espera contar com a ajuda do Ministério Público mais vezes aqui no programa Parágrafo Único Podcast. Doutora Carolina, só tenho a agradecer, viu, a sua paciência, viu, o seu carinho, né? Ela foi bastante, assim, acolhedora, né? Eu invadi o descanso dela no final de semana. Foi, né? Mas segunda-feira a gente conversou melhor. Eu só tenho a agradecer a sua presença e já faço o convite aqui no futuro bem próximo para o senhor Steindorfer, né? Steindorfer, né? Deve estar ouvindo, deve estar assistindo agora. E sinta-se convidado, porque você vai sentar aqui nessa cadeira também. Exatamente. Viu? É o próximo convidado, no futuro bem próximo. A gente vai com certeza fechar aqui uma entrevista com ele. Com certeza. Doutor, as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito o convite. Eu me senti honrada, né, em ser lembrada. A honra é toda nossa. E estar aqui falando da instituição que eu amo, né? E, enfim, muito obrigada e boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Nosso muito obrigado. Você continua acompanhando a gente lá no Instagram. Acesse aí @Parágrafo Único PDC e inscreva-se também no nosso canal para você não perder os próximos episódios. A gente se encontra na sexta-feira às 20 horas. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta. Tudo ok aí, doutor?